Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar do projeto Teams gravado na Hungria. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e jovens húngaros que hoje estão conosco, bem como aos nossos convidados do exterior. Este webinar se focará nas fake news e teremos 3 apresentações. O nosso primeiro convidado é Sony Sislav. Ele é um editor do Eti Valav, um semanário político húngaro e atualmente chefe de comunicações da Ordem dos Jesuítas da Hungria. Teremos também apresentações de Zita Szá e Katalin Prokop. Eles são editores das revistas online WoW e Chita Nova. Além disso, Katalin ensina comunicação e línguas estrangeiras para alunos do ensino médio. As fake news podem ser definidas como intencionalmente falsas ou como conteúdo enganoso, publicado com o objetivo de espalhar propaganda e enganar as pessoas. Esses artigos não têm como objetivo o entretenimento, mas a obtenção de influência política ou outros benefícios e o abuso das pessoas. A cultura do medo, fomento do medo, é punível em muitos países com a prisão, incluindo a Hungria, onde é punível com até 3 anos de prisão. Gostaria agora de passar a palavra para Szilárd. Szilárd, por favor, apresente-se e antes de fazer isso, conte-nos um pouco sobre você, sua trajetória como jornalista e sua motivação em relação ao tema. Obrigado. Gostaria de começar dizendo que se juntássemos Lila, Lacó, Matias e Longre, teríamos o Sony de 25, 30 anos atrás, porque Lila disse que se interessa pelo assunto. Lacó disse, bem, acabei de escrever um artigo. Matias tira notícias de jornais e revistas impressas. Enfim, Lorink vai iniciar seus estudos de comunicação, mas também pensou em ganhar experiência em jornalismo. Então, essa é a união das experiências com as quais iniciei a minha carreira. Escrevi um artigo de jornal no ensino médio e me interessava muito por esse mundo, mas eu nunca me preparei muito para ser jornalista. Depois trabalhei vários anos como jornalista, mas nunca me considerei tal. E sim como uma pessoa que escreve artigos em jornais e revistas. Nem tudom, hogy érzitek-e a különbséget. Egy emléket idézek föl, 30 évvel ezelőtt egyik barátommal Írországba mentem, leszálltunk a repülőről. Quero lembrar de uma coisa. 30 anos atrás, fui à Irlanda com um amigo, e a pessoa que nos ia acolher veio nos buscar. Fiz perguntas o tempo todo. E na última pergunta, essa pessoa, que era um padre, virou para mim e disse brincando, a próxima pergunta, por favor? Obviamente, ele estava brincando comigo. Eu estava lá sentado fazendo perguntas o tempo todo. Você pode até pensar, se alguém é repórter, então não é estranho que ela faça perguntas. E se alguém tiver perguntas, é muito importante ter a coragem de fazê-las. Mas a história é um pouco mais complicada do que isso, porque meu amigo, com quem eu estava viajando, ficou calado o tempo todo. Mas mesmo assim ele se tornou um jornalista. Acho que a lição dessa história é que é muito importante ter a coragem de perguntar, mas também é importante observar o que está acontecendo ao nosso redor e então ser capaz de escrever artigos sobre essas questões. Gostaria de continuar e encerrar a discussão sobre minha carreira. Então, comecei a minha carreira em Ember, para um jornal católico quinzenal ou mensal. Mas eu realmente não queria ser jornalista. Só queria exprimir a minha opinião sobre alguns assuntos relacionados à igreja com o passar dos anos e escrever artigos para os jornais. Depois fui descoberto por outros jornais e também pelo Magyar Nemzet, o jornal húngaro que me pediu para ser jornalista. Parei de dar aulas de inglês e comecei a minha carreira como jornalista. Trabalhei por 17 anos no Eti Valav e agora trabalho no Gabinete de Comunicações da Ordem dos Jesuítas.
Devo dizer que ser professor e ser jornalista é muito parecido. Porque o que os professores fazem? Eles tentam entender questões muito complicadas e tentam transmitir a mensagem de uma forma simples para os alunos. Isso é exatamente o que os repórteres fazem. Eles tentam entender, por exemplo, a pandemia da Covid e tentam transmitir a mensagem tanto para leigos quanto para médicos, que estão muito mais familiarizados com determinados assuntos. Na verdade, eu poderia definir a minha carreira em algum lugar entre o ensino, o jornalismo e a comunicação. Também acho que seja muito importante mencionar que eu sou marido e pai de 4 filhos, o que é realmente uma parte integrante e importante da minha identidade. Peço que liguem os microfones e digam que hoje no mundo aconteceu uma coisa muito importante que saiu em todos os jornais. Gostaria que vocês encontrassem essa notícia. Vocês têm 30 segundos. Porque enquanto eu preparava esse discurso, a notícia foi publicada em todos os jornais do mundo. Vocês podem fazer isso no seu telefone, na internet, ou no mecanismo de pesquisa compartilhado na web, em qualquer guia. Então agora gostaria que vocês parassem. Na verdade, foi um engano, porque, tanto quanto eu sei, não há notícias relevantes para que pudéssemos começar a procurar fake news. O que me interessa é qual mídia online você abriu para tentar descobrir quais eram as notícias. Lilás, por favor, ligue seu microfone e me diga qual foi a mídia que você escolheu. Eu queria verificar no site do Index, mas meu computador não conseguiu carregar a página por algum motivo. Sem problemas, é o suficiente para mim. Então você disse Indie. Laco, é a sua vez, por favor. Na verdade, eu não tinha muita ideia de onde olhar. Ok, então agora vamos falar sobre isso. Qual mídia você escolheria? Mídia social, meio de comunicação tradicional, ou ainda não começou a pensar nisso? Facebook. Ok, não há resposta errada para essa pergunta. Obrigado. Matias? Pois bem, como se disse que essa notícia se espalhou pelo mundo, abriu Frankfurter, Alemanha. Embora meu nível de alemão não seja muito bom, mas é suficiente para entender o que está acontecendo no mundo. Muito bom. Muito obrigado. E agora você, Laurink. Eu abri o HVG e foi lá que procurei essa notícia sensacional. Então eu gostaria de resumir. 3 em 4 eram mídias tradicionais que são escritas por jornalistas, que também são impressas. Na imprensa, você encontra este produto, quem o publica e os dados de contato. Portanto, trata-se de meios de comunicação que supostamente não contêm fake news. Somos 4 agora. É um grupo relativamente pequeno. Se fôssemos 20 ou 30, claro, seria melhor. Tentei esse jogo 2 ou 3 vezes. Muitas pessoas acessaram as mídias sociais e mergulharam no mundo das redes sociais. Falamos sobre muitas coisas, como sobre os fóruns, sobre o que podemos levar a sério, o que precisa ser encarado com mais cautela, e quais são as coisas que precisam de realmente uma consideração. Esse foi um jogo para apresentar o assunto e eu queria alertá-los de que o que importa muito é como você obtém as informações. Então agora vamos chegar ao cerne das coisas e começar a lidar com as questões mais interessantes. Então agora vamos voltar no tempo, em 30 de outubro de 1938, onde eu não existia nem meus pais, e que não era mais fácil conferir o Index, ou a revista, ou o Facebook, porque eles não existiam. Nem a internet existia naquela época. A mídia era dominada pelo rádio. Ontem à noite, com a minha família, assistimos a partida de 1953 entre a Inglaterra e a Hungria, com o resultado de 3-6. Na Inglaterra havia televisão, mas na Hungria não havia. E as pessoas ouviam no rádio. É muito difícil pensar em quão diferente era o mundo e quão diferente era a disseminação da informação,
quando hoje podemos obter informação instantaneamente. Enfim, naquela época, Orson Welles estava entrando num estúdio de rádio com um grupo de atores, no estúdio da CBS Corporation, e eles estavam encenando o romance de ficção de Herbert George Wells, mais precisamente a adaptação para o rádio de War of the Worlds, do escritor. Não sei se você já ouviu falar nele, porque ele não é muito conhecido, mas não é um problema. Ele escrevia romances de ficção científica, e nesse romance ele imaginou que a América estava sendo atacada por marcianos, homenzinhos verdes que inundaram o mundo, e o fim do mundo era iminente. Os atores foram tão convincentes em seu programa de rádio que até hoje a mídia cita isso como um exemplo clássico para causar estragos maciços. Alguns se suicidaram porque a mensagem transmitida pelo rádio, o único meio de comunicação confiável na época, era tão forte que as pessoas acreditaram que o que ouviram no rádio havia acontecido no mundo inteiro. Os jornais estavam cheios de manchetes como "Uma onda de terror se apodera da América", o Apocalipse. E tudo isso era conhecido por muitas fontes. Mas também temos uma enquete que foi escrita por Hadley Carter, e até hoje essa pesquisa é citada em cursos de capacitação em mídia e comunicação como exemplo do poder da mídia. No entanto, o problema com essa história é que simplesmente não é verdade. Isso porque, ao lidar com fake news, esse pesquisador descobriu que os jornalistas e profissionais estavam lidando em frases realmente pomposas. Era apenas parcialmente verdade. Claro, o pânico foi desencadeado, mas pelo que foi descrito, que dezenas de milhares de pessoas ou centenas de milhares de pessoas realmente perderam a cabeça e o mundo estava em um caos enorme, isso não era verdade. A história foi tão exagerada que se tornou absurda, e esse é um exemplo de notícia falsa que foi escrita em outra fake news. Itt az első fake news az első fake newsról esetét kell rögzítenünk, és innen ugorjunk tovább. Com isso, passamos ao próximo assunto. As fake news não são necessariamente ligadas a esse tipo de problema específico, não estão presentes apenas na política. Os jornais podem publicar algo falso, equívoco. Isso se aplica em qualquer época. No passado, na Hungria, o que era conhecido como fraude, em húngaro, era chamado como pato de jornal. Você já ouviu falar nisso, essa expressão? A sua origem está nos artigos que não foram verificados e a fonte, que não era verificada, foi identificada como non testatum, numa frase latina. Na época, os artigos queriam alertar os leitores de que esse artigo não era necessariamente verdadeiro, que essa abreviatura anti, quando pronunciava, soava ente, que significa pato, em alemão, e era então usado em húngaro. Uma segunda origem é um provérbio francês que diz vender meio pato, ou seja, enganar as pessoas ou transmitir apenas meia verdade. Portanto, presume-se de que essa seja a segunda origem dessa expressão. No mundo do jornalismo existe um princípio básico muito importante. Quando eu, jornalista, uso uma informação sobre uma notícia, então não é necessariamente suficiente obter a informação de uma única fonte, porque talvez uma pessoa me diga que esta é a verdade. Mas ela pode estar errada, pode querer me vender algo que não é verdade. Portanto, você precisa ter a confirmação dessa notícia com duas fontes diferentes. Também nesses casos, duas pessoas podem estar erradas. Mas segundo as leis dos grandes números, a possibilidade de que essa notícia seja falsa é menos provável.
É difícil atender a essa expectativa no mundo do jornalismo, mas temos que tentar fazê-lo. Eu já mencionei isso há muito tempo na América. Décadas atrás, o rádio era uma fonte confiável de mídia. Por exemplo, os meus pais viviam no socialismo. A mídia socialista enganava as pessoas por meio da propaganda. Mas se algo era escrito e impresso e chegava às manchetes dos jornais, as pessoas não acreditavam que alguém estava intencionalmente tentando enganá-las. Médiának ez a hitelessége már sokat csorbult, hiszen már ömlik ránk a mindenféle információ, de akkor megvolt ez a nagyon határozott szerepe a nyomtatott, vagy éppen a rádióban, tévében elhangzott. Hoje, a confiabilidade da mídia sofre muito neste mundo moderno, porque somos inundados com tantas e tantas notícias. Mas na época as pessoas confiavam no que era dito no rádio. Agora, estou me referindo à internet. Qualquer pessoa que pode escrever tudo que passar pela cabeça. Então as pessoas percebem que esses fatos são de uma forma diferente, ou talvez não sejamos tão ingênuos assim. Mas de outra perspectiva, a engenhosidade humana é praticamente eterna e sem fundo. Existem histórias semelhantes à dos marcianos. Na Hungria, por exemplo, tivemos uma novela brasileira. A protagonista se chamava Isaura e ela era uma escrava. E os húngaros haviam iniciado uma arrecadação de fundos para libertar essa escrava. Ou havia uma série húngara chamada Between Friends. Havia um homem chamado Baron que tinha câncer de pulmão, para o qual as pessoas começaram a arrecadar dinheiro. A ideia era ótima, mas não adequada para a situação. As pessoas hoje podem espalhar fake news nas redes sociais, mas podemos também dizer que esses casos não estavam se espalhando pelo país. Gostaria de dar um exemplo pessoal de como funciona a psique humana. Quando eu trabalhava no Miami Nazet, enquanto caminhava por uma passagem subterrânea, vi alguns meninos que pareciam estar no orfanato vendendo cartões postais. Diziam que o dinheiro era para apoiar uma organização de caridade. Isso me pareceu suspeito. Descobri, na verdade, que era tudo falso, a organização era falsa, a conta bancária também. E eles estavam simplesmente enganando as pessoas para roubar seu dinheiro. Um dia, a caminho de casa, vi uma senhora que se aproximou dessas pessoas e lhes deu 1000 florins. Fui até ela e disse que me sentia muito por incomodar, mas havia postado um artigo no dia anterior dizendo que tudo isso fora inventado por uma organização falsa e queria que ela soubesse que estava dando dinheiro para uma organização falsa. Ela ficou absolutamente indignada por eu estar ofendendo aqueles jovens gentis. Ela certamente não queria dar dinheiro a uma organização falsa, mas provavelmente não queria ser vista como uma pessoa fácil de enganar e imediatamente ativou um mecanismo de autodefesa que tentou justificar suas ações e ultrapassou irracionalmente os fatos. Os exemplos que acabei de mencionar pertencem à categoria de lendas urbanas. Os outros palestrantes tratarão disso com mais detalhes posteriormente, mas os sites húngaros e internacionais definitivamente valem a pena dar uma olhada. Então, se algo é realmente publicado na mídia e você suspeita que seja verdade ou não, existem alguns especialistas que podem dizer se essa notícia pode ser levada a sério ou não. A expressão inglesa fact-check desempenha um papel semelhante a isso. Por exemplo, no debate presidencial americano, os políticos costumam dizer muitas coisas, verdadeiras ou não. Frequentemente, ao transmitir em tempo real com a ajuda da internet, as pessoas podem verificar cada afirmação. Assim, elas podem comunicar se é verdadeiro ou falso. E assim, talvez os políticos sejam, de certa forma, forçados a tomar cuidado para não mentir, porque serão pegos em flagrante durante a transmissão. Pesquisas conduzidas nessa área verificam que mesmo que você possa realmente abalar a convicção das pessoas em relação a uma única declaração, as pessoas que seguem um certo político, um político que faz declarações regularmente, então normalmente não desanimam do fato de serem declaradas falsas. Vejamos o exemplo da senhora. Se alguém tem uma fé verdadeiramente enraizada em alguém que reflete as suas próprias emoções e pensamentos, então suas emoções, uma forma irracional de pensar, serão simplesmente mais importantes do que os próprios fatos.
Mas vamos pular essa parte e vamos ao que interessa. Antissemitismo na Alemanha Ocidental. Esse era o título. Na minha intervenção e mais tarde falaremos sobre qual é a motivação política e econômica pela qual se pretende enganar as pessoas. Mas agora eu também gostaria de lançar luz sobre o papel dos serviços secretos, porque depois da Segunda Guerra Mundial houve uma onda de antissemitismo na Alemanha. O país era dividido entre a Alemanha Ocidental e Oriental. A Alemanha Oriental era socialista e a Ocidental capitalista. Os alemães ocidentais simplesmente não entendiam como o antissemitismo poderia retornar a um país, porque naquela época o país estava examinando a sua própria consciência. Alguém teve uma ideia de que certamente isso era trabalho de serviços secretos na Alemanha Oriental. Mas muitos rejeitaram essas acusações e pensaram que eram apenas as hipóteses de alguns jornalistas. No entanto, após a reunificação da Alemanha e o colapso do sistema social da Alemanha Oriental, documentos dos arquivos da Alemanha Oriental foram publicados e provaram que os serviços secretos na Alemanha Oriental estavam realmente tentando tornar a vida dos políticos da Alemanha Ocidental o mais difícil possível. Agora eu vou dar um exemplo clássico sociológico. Não sei se você já ouviu falar de Pirazianos. Houve uma certa pesquisa realizada na Hungria, cujos resultados vocês vão ver nos gráficos. Foram feitos sobre o tema da xenofobia e as pessoas foram questionadas sobre o medo que sentiam dos russos, chineses, romenos e até mesmo dos pirazianos. Pode-se observar que 87%, 68% da população tem medo das pessoas dessa nação. E só mais tarde foi revelado que o povo piraziano não existe. Os pesquisadores inventaram esse povo com o objetivo de demonstrar que as pessoas têm medo dos estrangeiros, que também têm medo de pessoas que não existem. Mas também devemos admitir que se você me perguntar se eu tenho medo de estrangeiros, árabes, chineses, russos, romenos, nesse caso eu não estou me referindo a todas essas nações, mesmo no caso do povo piraziano. Penso antes em alguém que é estrangeiro, que pode me trazer problemas. Então eu entendo que se alguém tem medo dos pirazianos, eu não zombaria deles, se dissesse que tem medo de todos esses povos. E esse é um fenômeno muito interessante, e eu diria que corrobora o fato de que as pessoas, em geral, têm medo dos estrangeiros. Nektől való idegenkedést támasztja alá, semmint az emberek butaságát, bárgyúságát. Sziasztok! Olá, eu sou o Gabor e estudo mídia e comunicação na Universidade de Amsterdã. Na universidade, estudamos extensivamente a veracidade das notícias e informações para determinar se devemos ou não acreditar nelas. Em primeiro lugar, certamente vale a pena contemplar quais podem ser os motivos do autor. É impossível e inútil percorrer todas as informações, mas vale a pena prestar atenção. O motivo do autor pode variar, mas mencionarei 6 tipos principais. Diversão. Acho que você passa muito tempo assistindo a vídeos, ouvindo música, lendo, curtindo ou navegando no Instagram. Esse tipo de consumo de mídia tem um único propósito: entreter. Esses tipos de informações são criados para nos entreter. O segundo tipo é o incentivo para a compra. Somos constantemente bombardeados com mensagens que nos levam a comprar determinados produtos. Essas informações são criadas para promover um determinado produto ou serviço e incentivar o maior número possível de pessoas a comprá-lo. Identificar o propósito pode nos ajudar, por exemplo, a reconhecer se uma mensagem está codificada na publicidade. Mas no mundo da mídia, o objetivo comercial está por trás da mensagem e costuma ser muito difícil de identificar, pois não segue a forma tradicional de marketing. Vamos pensar em como as celebridades falam sobre a qualidade de um determinado produto. Terceiro tipo, persuasão. Quando você monta uma composição, ela é linda, você coleta as informações necessárias, discute, organiza as ideias de forma lógica para que o resultado seja convincente.
Isso é exatamente o que acontece quando você tenta persuadir as pessoas da sua verdade. O objetivo desse tipo de comunicação é fazer com que as opiniões do indivíduo sejam aceitas e moldar as nossas de acordo com elas. A provocação é outro tipo, que ela visa provocar, invocar emoções fortes e requer, por exemplo, raiva intensa, terror ou felicidade, o que torna difícil para nós pensarmos claramente sobre a mensagem. Muitas vezes essas mensagens podem ter raízes na verdade ou na realidade, mas geralmente contém informações incorretas ou falsas. Outro tipo é documentação. O propósito do próximo grupo não é tão fácil de decifrar. Tente adivinhar o que pode ser comum nos seguintes artigos: gravar uma câmera de vigilância, um relatório do governo, os resultados de uma pesquisa, uma filmagem de tempestade gravada em um telefone celular. Sua característica comum é registrar eventos e introduzir certos fenômenos. Esses são documentos que podem ser usados posteriormente. Outro grupo é a formação. O último grupo, que é o mais importante para nós, é a informação, dar informação. Isso nos ajuda a acompanhar eventos importantes ao nosso redor, nos campos da ciência, tecnologia, cultura, política e negócios. O objetivo do autor não é aquele de obrigar a comprar determinado produto ou nos convencer da verdade, mas simplesmente nos informar sobre determinado fato. Esse tipo de informação nos dá a liberdade de formular a nossa própria opinião com base nas informações que recebemos. Para formar a nossa própria opinião, você precisa coletar informações de diferentes fontes. É claro que na maioria dos tipos de informação, esses motivos são mistos. Por exemplo, a publicidade, além de tentar fazer com que você compre um produto, pode informá-lo sobre as características do mesmo. Ou então, um vídeo engraçado pode conter conhecimentos que os ajudem a entender o mundo ao seu redor. Muitas vezes não é fácil definir qual o propósito do autor, mas se pensarmos bem, podemos ter sucesso, porque sempre há um objetivo principal. Precisamos absolutamente descobrir qual é esse objetivo, pois é o primeiro passo para descobrir como lidar com essa informação. Prokop Katalin. O método do filtro, verificação da autenticidade baseada em 6 testes. Én olyan jogcímen vagyok most itt, hogy a Főváros Újságnak vagyok szerkesztője, meg szerzője valamennyi ideje, jó pár éve, és először is ahhoz kapcsolódnék, ahhoz a kis videóhoz, nem emlékeztek-e ott. Já há algum tempo sou editor e autor da revista online Cidade Nova, na Hungria. Como primeira coisa, gostei de refletir sobre o vídeo anterior. Nesse vídeo, se você lembra, 6 propósitos de comunicação foram listados. Quando você publica um artigo ou qualquer tipo de publicação, eles podem ter diferentes finalidades comunicativas. Por que é importante reconhecer o propósito comunicativo? Bem, acho que é importante porque nos ajuda a decidir como nos relacionar com aquela publicação em particular. Isso nos ajuda a identificar o que pode procurar e como usar esse conteúdo no futuro. Vários exemplos foram mencionados como fins comunicativos neste vídeo. Por exemplo, publicidade ou entretenimento. O que eu gostaria de salientar é que uma publicação pode servir a vários propósitos ao mesmo tempo. O que precisamos identificar é o objetivo principal desse conteúdo, porque todo o resto estará subordinado a ele. Por exemplo, pegue uma postagem no Instagram, que o editor chama publicidade incorporada. Nesse caso, o post terá como objetivo principal vender. Mas ele também pode ser divertido por natureza, ou pode divulgar algum tipo de informação. Mas o objetivo principal ainda será vender algo.
Se lermos algo sobre o coronavírus, devemos ter uma leitura diferente sobre os diferentes tipos de conteúdo, dependendo da sua finalidade, seja para entretenimento ou para divulgação de informações. Se você se lembrar, durante a primeira onda do coronavírus, o Comedy Central criou conteúdo divertido para nos ajudar a nos acalmarmos e também nos divertir em um momento tão difícil. Se lemos conteúdo engraçado, devemos ter em mente que as informações no conteúdo podem não ser baseadas em informações factuais precisas. E é claro, o público não esperaria ter informações realmente corretas em um conteúdo de diversão. No entanto, quando lemos um conteúdo que tem como objetivo principal divulgar informações, precisamos de informações e fatos concretos e verificáveis. Em relação ao coronavírus, existe uma grande quantidade de informações não verificadas circulando na internet. Por isso é importante sabermos como usar essas informações. Lembro que durante a primeira onda da pandemia, eu li um artigo bastante surpreendente, um artigo italiano. Acabaram sendo fake news, mas também foram relatadas pelos principais portais de notícias húngaros. Foi de um padre italiano que deu respirador a outra pessoa. E, na verdade, esta fake news foi relatada por sites de notícias internacionais e os principais sites de notícias húngaros. Mais tarde, porém, esse padre em particular afirmou que se trata de uma notícia falsa sobre ele e que não foi isso que aconteceu. Achei essa notícia um pouco estranha no início, então verifiquei nas fontes originais italianas e percebi que era falsa. No entanto, podemos facilmente cair na armadilha. Para tudo que eu quero falar, terei uma senha, uma palavra-chave que continuarei a repetir. Essa palavra-chave, filtro. Essa palavra filtro vai estar presente em vários sentidos. Primeiramente, vou usar no sentido de que precisamos ter pensamento crítico ao ler o conteúdo. O que significa ter pensamento crítico? Significa que devemos nos perguntar sobre tudo, ler todas as informações que recebemos. Precisamos nos fazer perguntas para verificar essas informações. Especialistas internacionais dizem que tudo o que estamos abordando neste webinar deve ser ensinado na escola primária. Deveria haver uma disciplina dedicada a esses temas, porque os jovens de hoje precisam ser educados para navegar na vasta informação que nos cerca. E é por isso que eu gosto de encorajá-los a compartilhar com outras pessoas tudo o que vocês aprendem aqui, as coisas com as quais conversamos ou suas recomendações que compartilhamos com você, os sites que Cisa recomendou, por exemplo. Também quero falar em relação ao filtro sobre um fenômeno chamado bolha do filtro. A bolha do filtro, como vocês sabem, se refere ao fenômeno de que sites de mídia social e outros conteúdos que criam sites usam algoritmos que podem rastrear o nosso histórico de cliques. Eles rastreiam conteúdo de que gostamos e provavelmente leremos, e nos oferecerão e mostrarão conteúdo com base nisso. Os sites que criam conteúdo usam esses algoritmos para lutar por nossos cliques. Nesse sentido, quando acordo de manhã e quero ler as notícias, recebo as ofertas de artigos sobre países que pesquisei nos dias anteriores, ou países que visitei nos últimos dias ou semanas anteriores. E verei o conteúdo de notícias que pesquisei por 1 ou 2 anos. Certa vez escrevi um artigo sobre o diálogo interreligioso, em referência ou em resposta a um ataque terrorista na França. E quando acordei de manhã e liguei meu celular, queria ler a notícia.
A primeira coisa que apareceu na minha tela foi um discurso do presidente Emmanuel Macron. Acho que é importante aqui estarmos cientes de que de que podemos ser manipulados por meio desses algoritmos. Agora, gostaria de passar para algo diferente ou mais específico em relação às fake news. Acho que não vou mostrar a minha apresentação do PowerPoint aqui, mas eu gostaria de examinar alguns recursos de linguagem sobre as fake news. Quais são as características linguísticas com base nas quais podemos qualificar as informações como confiáveis ou não confiáveis? Podemos suspeitar ao olhar o título de qualquer conteúdo. Quais são as sugestões às quais devemos prestar atenção e para as quais podemos duvidar da confiabilidade? Quais são as sugestões? Bem, se o título é muito gritante, contém várias referências como veja como, esta é a maneira de fazer isso, algo que desperta curiosidade no leitor. Esses são sinais reveladores. Por exemplo, lendo um título, aqui está o que a sua impressão digital diz sobre você. Isso é um título atraente. Apela à curiosidade e nos estimula. Tudo aquilo que atrai nossa atenção de maneira excessiva, é assim que eles vão sequestrar seus filhos, evita a tragédia. Essas são manchetes típicas de fake news. Mas também, se você compartilhar esse conteúdo, a sorte mudará para você. Novamente, são títulos muito questionáveis. E se você quiser se divertir, você está livre para clicar nesse conteúdo, mas eles certamente não serão confiáveis. Muitas vezes as manchetes são enganosas e, infelizmente, mesmo nos grandes portais de notícias, eles tendem a usar manchetes que são parcialmente enganosas ou sensacionais. Agora, deixe-me compartilhar uma história pessoal com vocês. Alguns anos atrás, estive em Roma numa conferência internacional para editores de Cidade Nova no mundo inteiro. Havia muitas pessoas de diferentes continentes. Um dos tópicos que discutimos foi justamente o assunto das manchetes das notícias. Entre os participantes estava um jornalista que trabalhava para o grande jornal de circulação nacional e uma vez espalhou uma notícia que colocou movimentos focolares numa posição negativa. Aliás, esse jornalista é um autor confiável e renomado, e quando discutimos esse assunto, ele disse que, na verdade, essa manchete nunca muito negativa poderia aparecer, porque quem tinha o direito de mudar as manchetes não era um jornalista, mas uma pessoa que trabalha como gerente financeiro do jornal. Para ele foi um grande dilema aquela vez, sair do jornal ou não, porque isso é um problema real, porque muitas vezes o autor não tem palavra sobre a qual será o título final do seu artigo. Esse é um problema real, existente, que também preocupa revistas e grandes jornais conceituados. Então, assim, falei dos serviços de verificação dos fatos, fact-checking, e um dos mais importantes é o Snopes. Brooke Bikomsky, a diretora de Snopes, disse que as manchetes não apenas nos informam. Portanto, geralmente recomendo às pessoas que ficam irritadas ou frustradas, porque eu peço que elas verifiquem a credibilidade da fonte depois de ler as manchetes dos jornais. A segunda coisa que gostaria de mencionar em relação às características linguísticas é o uso de palavras pseudocientíficas. Essa é uma característica típica das fake news. Eles usam palavras científicas que normalmente são usadas por especialistas e cientistas, mas que os leigos normalmente não usariam e nem conheceriam.
Bem, usando essas palavras científicas ou pseudocientíficas, os autores tentam fazer com que os leitores possam acreditar em tudo o que eles estão dizendo. Eles escrevem artigos e assuntos que são de grande interesse para os leitores e o público, mas que eles não poderiam verificar. Então, agora gostaria de fazer uma lista do que devo observar em relação às manchetes. Se houver exagero no título, é um sinal claro. Se houver muitos erros de digitação, muitos pontos de exclamação e interrogação ou erros ortográficos, isso deve ser um outro sinal de alerta. Ou algo está escrito em letras maiúsculas, isso também é muito suspeito. Portanto, é sobre isso que eu gostaria de falar aqui. Bem, a ideia básica que eu gostaria de compartilhar com vocês é que as manchetes nos dizem muito sobre o que esse conteúdo é, confiável ou não. E agora eu gostaria de dar a vocês um método, uma metodologia que pode nos oferecer várias etapas para podermos seguir quando queremos pesar se uma postagem que aparece nas redes sociais pode ser considerada confiável ou não. Bem, existem vários métodos. Esse é apenas um dos tantos e tem a ver com a palavra de ordem que é filtro. Então agora, filtro é um acrônimo cunhado de palavras húngaras. Infelizmente, não é possível traduzir para o inglês. De qualquer forma, compartilharei com vocês o significado por trás das letras dessa sigla. O F em húngaro significa fonte. Quem é o autor do artigo? Pesquise no Google, pesquise o nome para descobrir se é uma pessoa real ou se são pessoas reais, se podem ser confiáveis ou não, onde o artigo apareceu. Verifique o site, clique no link, você pode acessar o site e conferir o conteúdo, a missão ou o tema da imagem. Muitas vezes os criadores de fake news manipulam usando URLs muito semelhantes às existentes. Fontes. A que tipo de referências, especialistas o artigo se refere? Pesquisa no Google essas pesquisas supostamente, essas fontes supostas. Tente encontrar as fontes originais no idioma original para ver se o conteúdo compartilhado pode ser sustentado por dados. O artigo ajuda com o conhecimento das fontes. Fornece fontes particulares ou fornece apenas referências fictícias? Também nos ajuda a saber e avaliar se uma fonte é confiável ou não. A próxima é data. Quando o artigo apareceu, verifique se há uma data no artigo. Verifique se a data utilizada no artigo é ainda relevante, porque muitas vezes um artigo de muitos anos atrás é repostado dos dias de hoje. Acontece muito que uma notícia velha volta para o Facebook. Então, verificando a data, podemos verificar também as informações necessárias. Se se trata de um post de muitos anos atrás, podemos ver que antes não existia uma data do artigo. Então, a data é algo que é preciso ser verificada sempre. O próximo elemento é a razoabilidade. O conteúdo que está escrito é razoável? Existe alguma ligação lógica entre as ideias expressas no artigo ou postagem? Aqui você deve confiar apenas no seu bom senso e no seu conhecimento prévio dos tópicos. Eu diria, por experiência pessoal, que esse é um elemento com o qual você geralmente começa, mas, por causa desse trocadilho, é o terceiro na minha lista. Normalmente, essa é a primeira coisa que levanta nossas dúvidas quando sentimos que algo está errado, algo não é lógico entre as ideias e informações compartilhadas. Próximo ponto é a verificação dos fatos.
Isso está parcialmente relacionado ao que descobrimos em relação às fontes. O artigo contém fatos e dados que podem ser verificados em fontes confiáveis? Se o artigo se refere a dados estatísticos, podemos e devemos sempre verificar e checar os fatos de bases de dados oficiais, de bases de dados de institutos de pesquisa e de bases de dados de institutos oficiais de estatística. É uma boa ideia para realizar essa verificação. Na semana passada, eu li um artigo de um autor que é especialista em tópicos de pesquisa sobre minorias. Ele é um autor renomado. No entanto, eu verifiquei os dados sobre os quais ele escreveu nesse artigo que cobriam vários dados estatísticos sobre grupos minoritários na Hungria. Eu sabia que o último censo nacional na Hungria ocorreu em 2011 e que nossos censos na Hungria são a cada 10 anos, o que significa que o próximo vai ser em 2021. Então, se você ler os dados estatísticos sobre a composição da população, os dados mais recentes você encontrará somente em 2011. Verificar os fatos é muito importante em todos os momentos. O artigo nos fala sobre fatos reais, ele relata informações reais. Isso é sempre importante, não apenas quando queremos filtrar fake news, mas também quando queremos ter certeza de que um artigo que estamos lendo é confiável em termos de conteúdo. A verificação dos fatos também é importante quando escrevemos artigos sobre nós mesmos. Para dar outro exemplo, cerca de um mês e meio atrás, Bala Sudar escreveu um artigo muito interessante sobre Ardern, o primeiro-ministro da Nova Zelândia que foi eleito pela segunda vez como primeiro-ministro. Bem, esse artigo foi datado antes de ela ser eleita primeira-ministra pela segunda vez. Ele se referia a dados de pesquisas e opinião de Covid-19. Portanto, o que fiz foi verificar os fatos novamente no banco de dados oficial do Public Union Research Institute. Verifiquei as fontes originais da Nova Zelândia e também verifiquei os dados da Covid atualizados até a data anterior à publicação do artigo. Portanto, eu verifiquei todos os fatos e acho que isso é muito importante. É assim que podemos ver que as ideias e fatos inseridos no artigo são verdadeiramente baseados na realidade, ou que uma linha de pensamento e as ideias que são comunicadas são válidas, lógicas e razoáveis. Por exemplo, como o primeiro-ministro da Nova Zelândia permaneceu humano e manteve a humanidade mesmo em circunstâncias tão difíceis. Daí temos as emoções. Que tipo de emoções o artigo suscita em você? Será que ele empolga? Será que ele faz você querer algo ou lhe assusta? Gostaria de introduzir um outro conceito aqui. Preconceitos. Temos quaisquer preconceitos? Porque preconceitos significam influenciar o tipo de emoções que você pode incutir em alguém ou que vai ser incutido em você. Nossos preconceitos afetam a maneira como tomamos decisões e como nos sentimos sobre certas coisas. Isso é, em parte, relacionado com o pensamento crítico e como nós podemos estar cientes das coisas que nos afetam e tentam nos manipular. Identificar nossas emoções é importante. Identificar os nossos preconceitos, a reconhecer que tipo de emoções um certo algo desperta em nós. Nos ajuda a avaliar se uma fonte é credível. Às vezes, um determinado artigo realmente não evoca qualquer sentimento especial ou emoção em mim, mas estou ciente de que, num público mais amplo, para esse artigo particular, as pessoas vão experimentar emoções muito fortes se eles não estão cientes dos seus próprios preconceitos. Finalmente, a parcialidade. Parcialidade não no contexto de termos preconceitos, mas se refere à parcialidade do autor. A pessoa que escreve o artigo tem uma tendência para a filiação política ou uma tendência para um determinado assunto. Podemos decidir se alguém tem preconceito ou não, se é imparcial ou não.
O autor nunca nos mostrará a imagem completa, mas apenas uma parte da realidade, e perderá informações importantes. Acho que esses são os dois elementos básicos. Eles estão interligados, mas nos mostrarão claramente quando precisamos ser cuidadosos e o que devemos considerar com as críticas. Tenho certeza de que vocês também já leram artigos em que há uma linha lógica de pensamento e a conclusão é completamente diferente. Por exemplo, existem muitas pessoas que são céticas sobre a existência da Covid. Então, você poderia encontrar um artigo que lhe fornece detalhes e descrições profissionais sobre os respiradores, mas que no final das contas diz: bem, a Covid nem existe de verdade. Você não entende qual o ponto, não faz sentido. Esse é um exemplo de como o preconceito por parte do autor pode ser detectado. Esse é o teste do filtro que você pode usar para pesar as informações e ter um olhar crítico sobre qualquer conteúdo. Resumindo, fonte, o que precisamos verificar? Se existe uma fonte, quem é o autor, existe um link para as fontes originais. Então temos a data, precisamos verificar se o artigo ainda é relevante ou se está desatualizado. Depois a razoabilidade, está escrito de forma lógica? O que está escrito é razoável? Isso coincide com bom senso e conhecimento prévio? É inteiramente possível que as senhoras mais velhas que ficam em casa tenham mais conhecimento sobre algo que estudam? Então, quando alguém tem muita certeza do que está falando e não há nem especialista, isso sempre é um sinal de alerta para verificar os fatos. E também temos todo o resto. Não quero fazer uma lista completa, mas essas são as coisas para manter em mente. É aqui que gostaria de encerrar. Temos uma tarefa prática e interativa, mas agora vamos passar a palavra para a Zita. Zita Sizak, descobrindo 4 tipos de fake news, como verificar a autenticidade de uma foto ou vídeo. Gostaria de falar sobre os vários tipos e categorias de fake news. Hoje é só um modo de categorizar as fake news, pois existem várias formas de categorizá-las, mas não existe uma definição estrita. Fake news são usadas em conversas diárias para descrever qualquer tipo de informação enganosa e podem ser de diferentes tipos, dependendo da intenção do autor. Achei que Kati nos daria alguns exemplos relacionados ao coronavírus, mas vamos nos aprofundar nesse tópico. Eu gostaria de mostrar vários exemplos, porque o coronavírus é um bom tópico pelo qual podemos percorrer diferentes categorias. Podemos distinguir 4 categorias básicas em relação às notícias relacionadas à Covid-19. Aqui está um artigo relacionado à pandemia de coronavírus que apareceu, como vocês podem ver, em 27 de janeiro de 2020. Gostaria que vocês lessem e depois discutíssemos. Artigo: Coronavírus e epidemia. Que coincidência. Em outubro de 2019, a Fundação Bill Gates organizou uma cúpula para a elite internacional, onde eles simularam uma pandemia causada pelo coronavírus. Apenas alguns meses antes da eclosão real da pandemia, as instituições suportam a Fundação Gates, que obtiveram patentes para o Coronavirus Research, relacionadas com a empresa de biotecnologia desde 2015. As portas de propriedade recentemente começou a desenvolver vacinas Covid-19. A pandemia atual foi originada a partir de um mercado de Wuhan, localizado a apenas 30 minutos a partir de um laboratório de alta segurança, onde experimentos com Ebola, SARS e coronavírus estão sendo conduzidos. Presumivelmente um vírus animal, o coronavírus se espalhou de humano para humano desde o início. Netflix estreou uma nova série chamada A Pandemia em janeiro de 2020. O ano novo chinês se aproxima, quando milhões de pessoas viajam longe e podem espalhar o vírus. É muito grande essa coincidência.
Vejo que agora que todos leram o artigo, então, Matias, você pode ir para contar ou perceber o artigo. O que me parece, como eu dizia, um pouco profissional. Então, por exemplo, diz coronavírus está escrito em letras maiúsculas. Novamente, a pontuação é completamente errada. Isso me dá a impressão de que isso não é nada profissional, porque a pontuação é muito pouco profissional. Então, isso é o que eu gostaria de acrescentar. É muito correto o que vocês compartilharam. E como podemos ver, nossas suspeitas também surgem pelas características estilísticas. Mas agora eu prefiro falar sobre elementos relacionados ao conteúdo, no nível das palavras que nos ajudam a descobrir qual é o foco principal do artigo. Lori, você quer dizer algo? Eu concordo com o que você falou. Por exemplo, parece que você colou um documento do Word ali. Essas frases aludem a algo e ficam todas inacabadas. Acho que está relacionado ao fato de que parece ser tão pouco profissional. Quero dizer, o modo como ele foi elaborado. Então, Lilás, o que acha? Esperaremos de ter um pensamento mais elaborado ao ler um artigo, mas realmente parece que existem apenas meias frases aqui. Do ponto de vista do conteúdo, acho que podemos dizer que as informações são bastante improváveis. Isso inclui a menção de que o vírus Ebola e SARS são os que estão sendo vivenciados, porque SARS e coronavírus são a mesma coisa. Então, liste as coisas que são iguais. Só posso dar uma dica sobre a forma como foi redigido. Parece pouco profissional. Frases curtas que não dizem muito. Eles estão apenas ali, colocados, jogados lá. Florencio, quer acrescentar algo? Obrigado, Lacour. Em relação ao conteúdo, gostaria de acrescentar que se trata de uma espécie de discurso provocativo. E um texto provocativo que implica que Bill Gates é uma pessoa muito rica e que está tentando gerar grandes somas com essa pandemia da coronavírus. A princípio, o texto implica que Bill Gates realmente sabia com antecedência que isso iria acontecer, porque ele marcou uma reunião. Não sei se isso é verdade ou não. Ele, quem está trabalhando na vacina, está tendo enormes lucros com tudo isso. Então, ele tenta sugerir que é uma teoria da conspiração e que as pessoas vão gerar grandes somas de dinheiro. Por exemplo, Bill Gates e outras pessoas. Portanto, o discurso não termina completamente, mas permanece aberto para que as pessoas possam terminá-lo. Obrigado pela opinião de vocês. E foi um ponto de vista realmente válido. Além disso, aquilo que, com base no que Catalin compartilhou, usando o filtro ou usando a própria experiência profissional, havia algo mais importante a ser observado. Acho que você conseguiu identificar as coisas mais significativas. Uma palavra-chave foi Bill Gates. Seu nome reapareceu várias vezes nos primeiros 3 parágrafos. E essa é uma característica típica. Esse tipo de notícia falsa, chamada de teoria da conspiração, e até mesmo as manchetes sugerem que algo está errado aqui. Que coincidência ou não coincidência? Essa é a teoria da conspiração. É uma visão de que um grande evento é orquestrado por um pequeno e poderoso grupo de indivíduos que tem uma intenção maliciosa em mente. E em tempos de crise como a atual pandemia, somos inundados com informações vastas e sem importância. É uma situação de insegurança. Nessas circunstâncias, muitas vezes encontramos manchetes como nada aconteceu por acaso, nada é o que parece. Muitas vezes querem abusar dessas situações e enganar os outros. Deixe-me mostrar, por exemplo, outro exemplo, também relacionado à Covid. Não é necessário ler todo o artigo, apenas alguns pedaços, para discutir as características típicas relacionadas ao conteúdo e estilo.
Faça o teste em 10 segundos e veja se você tem a Covid-19. É assim que as pessoas são informadas no Canadá. Como é que você pode ter certeza de que não está infectado com o novo coronavírus se não sentir sintomas por dias? Os especialistas de Taiwan oferecem uma maneira muito simples de autoinspeção que você pode fazer todo dia de manhã. Respire fundo e segure por pelo menos 10 segundos e você saberá se está infectado ou não. Se você não tosse, não tem uma sensação de desconforto ou pressão, então não há fibrose nos pulmões, o que significa que não contraiu a infecção. Esse é um artigo horrível. O que você acha? Quem devemos ouvir? Matias, vá em frente. O que realmente me impressionou é que cada local que ele menciona fica longe da Hungria e ninguém pode controlar o que as pessoas estão fazendo no Canadá, por exemplo. Mencione os médicos asiáticos e como eles são precisos. E então eles estavam perto da área onde o vírus estava se espalhando. É muito simples, não sei. Médicos treinados provavelmente não dizem coisas assim. Eles não conseguem decidir em 10 segundos se alguém tem coronavírus ou não. Sim, você está certo. Não sei quando esse artigo foi publicado, mas é suficientemente engraçado porque quando as escolas ainda estavam abertas em março e nós estávamos indo para elas, um dos meus professores compartilharam conosco essas recomendações semelhantes. Isso é, que devemos beber frequentemente e respirar o ar puro. Sim, esse artigo durante a primeira onda da pandemia. Mas para mim é tipicamente um exemplo de técnicas muito interessantes da nossa era moderna. Como vamos colocar algo sob o luar e isso fará com que todas as doenças desapareçam. Daí o fato de estar repleto de expressões e termos que tentam nos convencer de que o autor é um especialista. Por exemplo, fibrose. Ninguém sabe realmente o que significa, não tenho ideia do que significa. Então, com certeza, isso é algum tipo de equilíbrio médico e o coronavírus esses tipos de termos são encontrados internamente, mas é claro que não temos ideia do que estamos falando. Existem algumas frases complicadas, enquanto outras são muito simples. Por exemplo, respire e beba água. Qualquer um sabe o que isso significa. Eu entendo o seu ponto de vista. Acho que ele é o clássico rip-off, um método típico. Como emagrecer em 10 dias. Bem, então o que poderia ser esse tipo de notícia falsa? O que chamamos de notícias pseudocientíficas. Não se referem a fontes médicas ou profissionais, especialistas, mas colocam no artigo muitas palavras científicas que fazem o leitor acreditar que ele realmente é competente no assunto. Esse artigo refere-se vagamente a fontes como cientistas britânicos. Tais artigos também são carregados de exageros como a cura de todos os tipos de doenças. E é comum que tais notícias pseudocientíficas ofereçam uma explicação simples para questões complexas. Aqui é outro exemplo para vocês. Um artigo que apareceu em janeiro de 2020 numa um portal de informações muito confiável. Diz: últimas notícias. 7 chineses e 3 cidadãos húngaros foram diagnosticados com coronavírus esta manhã. O Centro Nacional de Saúde Pública anunciou oficialmente que a pandemia apareceu na Hungria. E tem mais nessa história. Na prática, afirma ter havido um anúncio oficial
de que 7 cidadãos chineses e 3 húngaros foram transportados para o hospital com coronavírus. Essa é a notícia sensacional, que a pandemia apareceu na Hungria. Quando se trata desse tipo de fake news, é muito difícil de detectar, porque eles até colocaram uma fotografia que parece bastante verossímil, confiável e se encaixa na história. Poderíamos facilmente acreditar que realmente descreve uma história verdadeira. Abaixo da foto está um apelo. E ele diz, por favor, compartilhe este artigo com seus amigos e familiares e diga-lhes que cuidem de si mesmos. Vamos evitar a propagação da pandemia juntos. E agora, isso é algo que você não encontraria num portal de notícias confiáveis, como um tipo de chamada para clicar. São casos em que você deve enviá-lo para 10 pessoas. O que eu estou dizendo em relação a essa notícia é que você imediatamente tenta verificar os fatos. Então, o que você verifica? Se você ler algo que provavelmente é confiável e que poderia muito bem ter acontecido, não basta acreditar. Bem, uma boa maneira de contornar isso é, por exemplo, procurar outros portais de informação, portais de notícias importantes e que são considerados confiáveis, porque muito provavelmente os grandes portais de notícias escreveriam sobre esses eventos. Essa foi uma notícia realmente relevante, mas não é verdade, porque a primeira pessoa infectada na Hungria foi encontrada uma semana depois. Portanto, pode ser uma notícia relevante, mas como você não pode encontrá-la na grande mídia confiável, então definitivamente não é verdade. Acho que neste caso, do ponto de vista do conteúdo, pode-se entender que não está amparado em nada. Dizem que alguém fez algo e que as testemunhas confirmaram. Dizem também que 3, 7, 53 são números e que é uma fotografia totalmente alheia ao conteúdo. Mas há viaturas de polícia e bombeiros. Então você pode ver qual é a intenção da mensagem. Mas não há nenhum conteúdo, nenhum fato. Eu li sobre a verificação desse artigo que as pessoas estavam em Budapeste naquele dia. Perceberam imediatamente que essa foto não poderia ter sido tirada naquele dia, porque o tempo estava completamente diferente e a cidade parecia completamente diferente. Então, muitas vezes, é bom verificar a fotografia e ver o que ela poderia ter sido tirada naquele evento, olhando os arredores, olhando a data em que a foto foi tirada. O que mencionei são as manchetes, que são longas e retumbantes, inspiram medo ou novamente apelam para a sua carteira. O que Matias disse também hoje, não? Se você não consegue encontrar as notícias em outros portais, este também é um sinal de alerta. Existem muitos sites onde eles postam apenas fake news. Eles não se importam com o que está acontecendo no mundo real. Eles postam algumas fake news sobre algo que é um problema atual, porque desejam obter o máximo de cliques possível. Então, quando o coronavírus apareceu na Hungria, esse pareceu um grande assunto para criar fake news. Também conversamos sobre verificação de fontes confiáveis. Abordavam o assunto ou não, a verificar as datas e os fatos sobre os quais o artigo escreve, o número de pessoas que morreram ou a sua nacionalidade, ou o local do evento. Se você não conseguir encontrar nenhum artigo sobre este evento, com base nos detalhes que você inseriu em sua pesquisa, então, provavelmente se trata de uma notícia falsa. Gostaria de compartilhar algo, mais uma coisa com você. A quarta característica que pode levantar nossas dúvidas é que há uma fotografia no artigo que foi tirada num contexto diferente, mas toda uma nova história surge em torno dessa fotografia. É típico de uma catástrofe natural. Quando há uma fake news sobre uma catástrofe acontecendo em algum lugar, a foto é postada ao lado do artigo, foi tirada anos atrás em outro lugar.
Aqui está uma foto. A notícia chegou. Enquanto uma multidão de pessoas se aglomerava em Aldi, quando a pandemia de coronavírus começou, mas quando verifiquei os fatos, descobri que essa foto não foi tirada na Holanda, como foi sugerido, mas em outro país, e houve uma grande liquidação nesta loja. É por isso que tantas pessoas foram lá. Então, é um fenômeno real. Aconteceu que uma foto foi tirada e inserida num contexto diferente, com uma notícia falsa. Novamente, pesquisar a palavra-chave no Google é uma boa maneira de verificar todas essas notícias. Você pode ver se outros portais de notícias verificaram esses relatórios ou não. Se lá mencionou vários sites de checagem dos fatos que você pode utilizar. Se você ver algo no Facebook ou em mídias sociais, os comentários também podem ser úteis. Se houver tantos comentários, pode até não ser tão fácil encontrar aquele certo naquela miríade, mas muitas vezes algumas pessoas escrevem que aquele conteúdo é uma farsa, uma fraude. Então, assim, podemos nos ajudar mutuamente. Isso é o que eu gostaria de encorajá-los a fazer. Muitas vezes não avisamos as pessoas quando lemos uma fraude, mas é uma boa ideia fazer isso. Dessa forma, podemos reduzir o número de vezes que as pessoas compartilham essas histórias falsas ou fake news. O que posso fazer se ninguém estiver verificando o vídeo ainda? Se ninguém tiver verificado? Então, se você não encontrou nenhum artigo sobre a verificação do vídeo, salve a sua captura de tela e faça uma pesquisa de imagem com base na imagem. Quando eu verifiquei aquela imagem do áudio, salvei a foto, inseri e colei na pesquisa de imagens do Google. Executei minha pesquisa. Também uso essa estratégia quando eu quero saber de onde vem uma imagem, para ter certeza de que é legalmente correto utilizá-la para um artigo, por exemplo. Então, também uso esse tipo de pesquisa de imagens e verifico onde a imagem ou foto foi tirada originalmente. Também existe uma extensão para o seu mecanismo de busca, pesquisa reversa de imagens, com a qual você pode realizar uma pesquisa reversa de imagens clicando com o botão direito do mouse. Essas são estratégias muito úteis e práticas para nós. Para concluir, eu quero falar sobre o que é bom saber sobre esses diferentes tipos de fake news. Acho que é importante porque se você conhecer as características estilísticas típicas de termos mais comuns da fake news, isso vai ajudar você a identificá-los com muito mais facilidade. Também é bom porque, se você estiver ciente dessas características, poderá detectar fake news com muito mais rapidez. Ajuda também a não cair nas primeiras emoções, pois essas fake news costumam apelar aos nossos sentimentos, emoções e querem nos manipular. Muitas vezes, por exemplo, você encontrará vários arrecadadores de fundos falsos. Há muitos desses arrecadadores de fundos, crowdfundings, para causas de caridade com muita frequência. Por exemplo, eles querem arrecadar dinheiro para um paciente com câncer ou imagem que foi tirada há 10 anos atrás. É importante não cair nessa. E é importante pensar e verificar se essa pessoa é real. Felizmente, tem havido alguns eventos reais de arrecadação de fundos, como esse aqui na Hungria, mas são muito pouco diferentes. Assim como na leitura da postagem, há muitos dados e o endereço e o número da conta bancária e vários artigos que são vinculados, que o direcionarão para as entrevistas que foram feitas com a família ou pessoas para quem a arrecadação de fundos foi lançada. Todas essas informações ajudam você a verificar os fatos e entender que não se trata de uma fake news. Aqui está uma foto. O elefante ajuda o filhote de leão. Você pode realizar uma pesquisa de imagem na foto e verificar se esta é realmente a história em torno da foto.
Também lhe mostro uma outra imagem. Os lobos mostram como funciona uma sociedade bem organizada. Esta é novamente uma imagem que reaparece de vez em quando. Se você fizer uma pesquisa de imagens com base nesta foto, verá novamente como pode criar todos os tipos de histórias diferentes para a mesma foto. E com essas imagens, você pode ter muitos compartilhamentos. São belas imagens que afetam nossas emoções. Agora, nesses dois últimos casos, não tenho certeza se isso é realmente uma coisa ruim. Claro, eles querem obter o máximo de cliques possível, mas pelo menos essas fotos querem trazer à tona um senso de comunidade, um sentimento de pertença e ajuda mútua. Portanto, a esse respeito, pode ser bastante positivo ou soar positivo, mas na realidade, eles querem atrair muitos cliques para um determinado portal, que irá inundá-lo com todos os tipos de anúncios assustadores. Ou você pode chegar no conteúdo que você não queria ver. Isso é tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado.